Quem achou, diga amém. Amém. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Amém. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Até aqui, os irmãos podem sentar. Eu vou falar muito a palavra tempo nessa noite, os irmãos me perdoem, mas é sobre isso que eu quero falar. Amém. Amém? E eu procurei no Google qual que é a definição da palavra tempo, e a mesma diz assim: qual é a definição para tempo? O que é tempo? Tempo é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos, etc. A palavra tempo pode ter vários significados diferentes, dependendo do contexto em que é empregada. Tempo também pode ser relacionado a condições climáticas, inverno, verão, primavera. Então, o tempo, de acordo com como eu acabei de ler, ele pode ser empregado de diversas maneiras. E a nossa vida, ela é baseada, pautada e norteada pelo tempo, Antes mesmo de nós estarmos no ventre das nossas mães, a gente tem um período de gestação, até que a gente venha à vida. Então, aproximadamente 9 meses, 40 semanas, o bebê já está pronto para nascer. Então, passado esse tempo, o neném nasce, então começam as dúvidas, começam as perguntas, os questionamentos, Após algumas semanas tem que fazer o teste do pezinho, tem que fazer o teste da orelhinha, aí depois tem que levar no pediatra, e daí vem as dúvidas, Quando o neném vai começar a comer uma comidinha mais sólida, quando que eu posso dar uma papinha, quando que eu posso dar uma maçã, uma banana, enfim. E cada visita ao pediatra, a gente vai querendo saber em que etapa, em que fase, em que processo, em que situação a criança vai se encontrar, Então, em determinado momento, ela vai nascer o primeiro dente, em determinado momento ela vai começar a engatinhar, em determinado momento ou tempo ela vai começar a falar. Então, a nossa vida vai ser sempre norteada no tempo, Passada essa primeira infância, a criança vai ter que ir para a creche, ela vai ter que ir para a escola. Por quê? Porque ela precisa aprender a conviver com pessoas, ela precisa aprender a dividir os brinquedos, ela precisa aprender que há um tempo de brincar, há um tempo de se alegrar, há um tempo de estudar. Então, desde pequeno, a nossa vida é norteada pelo tempo, E se a gente for analisar, a Bíblia ela fala muito pouco sobre o período da infância de Jesus, Com 12 anos, a família de Jesus ela desce até Jerusalém, que era a festa da Páscoa, e eles ficaram um período de festa lá e retornaram. Em determinado momento, determinado tempo, deram falta de Jesus. Aí passou-se um dia, eles foram até a sinagoga, foram até Jerusalém, e Jesus estava lá, com os doutores da lei, com os mestres da lei na sinagoga, fazia perguntas e respondia perguntas, e todo mundo se maravilhava com a graça, todo mundo se maravilhava com a autoridade, todo mundo se maravilhava com o conhecimento de uma criança de 12 anos. Então a Bíblia não relata muita coisa, sobre a infância de Jesus, apenas isso, E nós, como pais, devemos estabelecer um plano para os nossos filhos, Nós devemos colocar no coração deles, estabelecer metas. Por quê? Porque quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar está bom, Então ali na fase dos 10, 12 anos, o meu filho tem 7, mas eu já estou começando a estudar, os períodos, os tempos da adolescência, Quais são os perigos, as dificuldades, os problemas. Então eu já estou me adiantando para quando chegar nesse tempo, eu saber o que vai fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou enfrentar, Então a gente já tem que estabelecer planos para eles, porque
quem não tem plano, quem não tem uma meta traçada, se chegar aqui, tá bom, né? Mas poderia chegar em um lugar mais alto. Por quê? Porque nós devemos ensinar desde pequenos os nossos filhos a ter metas, a ter planos, amém? E Jesus, ele teve que esperar o seu tempo, né? Ele sendo filho de Deus, ele sendo onipresente, onisciente, ele tinha todo o poder. E o primeiro milagre, o ministério de Jesus, começa em um casamento, né? Maria foi convidada para servir e Jesus vai e leva seus discípulos juntos. Em determinado momento, Maria chega até Jesus e diz: filho, acabou o vinho. E Jesus dá uma resposta para ela: mulher, não é chegada a minha hora. Tem a ver com o quê? Com o tempo. Então Jesus sabia o tempo de fazer o que ele veio fazer, né? E nós muitas vezes estamos nos perguntando: e agora? O que eu faço? Mas Jesus, ele sempre soube. Então, se tu não sabe o que fazer, larga nas mãos de Jesus, ora a ele que ele vai te dar a direção, ele vai te dar o plano, amém? E relacionado a tempo, nós temos duas doenças muito perigosas, né? A depressão, que é um excesso de passado, né? Pessoas que vivem no vitimismo, pessoas que vivem no passado. Naquele tempo era tão bom, né? Quando eu tinha um emprego tal, eu ganhava bem, né? Naquele tempo que eu tinha um relacionamento tal. Então pessoas ficam presas nesse passado que acaba gerando uma depressão, né? Às vezes entes queridos morreram, faleceram, e a pessoa não avança, ela fica sempre lá: eu sou coitadinho da mamãe, não sei o que, não sei o que. Então pessoas ficam hoje presas no tempo, né? E outro grande mal da nossa época, da nossa geração, é a ansiedade. E essa vem por excesso de futuro, né? Então muitas vezes o que acontece? Nós estamos vendo o irmão X chegando em determinado ponto, né? Então vem a frustração. Por quê? Porque ele pensa: mas eu tô há tanto tempo e o cara tá agora e tá fazendo X coisa. Então a comparação é um grande perigo, né? Então tu tá pensando no futuro, tu tá pensando: eu poderia estar, né, em um nível espiritual um pouco maior, mas aquele lá já está com menos tempo. Então a gente começa a se comparar, começa a olhar para o ministério do outro e esquece de viver aquilo que Deus planejou para mim e para você. Então a comparação, né, é um excesso de futuro. Por quê? Porque eu estou vendo o irmão viver tal coisa, mas ele teve que plantar, né, é tempo de plantar, né, para chegar à colheita. Então não adianta a gente reclamar da colheita do irmão se a gente não está plantando. Não adianta. Então, há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Amém? E muitas vezes, né, a gente como cristão, a gente pensa: naquele tempo que eu fui batizado com o Espírito Santo, nossa, naquele tempo que eu orava e as pessoas eram curadas. Jesus, ele convida Pedro, Tiago e João para ir para o monte, para orar, e lá naquele momento Jesus, ele é transfigurado, e junto com Jesus aparece Moisés e Elias, Moisés representando a lei e Elias os profetas. E o que acontece? O Pedro sempre tem que dar uma dele, né? Senhor, é bom nós construir uma tenda, né? Por quê? Porque ele quer ficar ali. Ele teve uma experiência boa, né? Como eu falei agora anteriormente, eu fui batizado naquele tempo. Então fica naquela lembrança: Pedro, ele queria ficar ali, ele não queria viver coisas novas, ele estava presenciando aquele momento. Mas o pastor pregou aqui domingo: Jesus, ele não é um açude, Jesus é um rio que flui, ele tem renovo, ele tem coisas novas para ti, ele quer te falar coisas que você ainda não sabe, ele quer te levar a níveis que ainda você não foi. Não fique preso naquele tempo. Naquele tempo tocava o louvor tal, eu sentia a presença de Deus. Jesus tem renovo hoje. Aleluia. E muitas vezes a comparação, ela nos remete, nos faz a gente estar, ou parecer estar, por ver o irmão em determinado lugar. Eu quero parecer como aquele irmão, né? E o que acontece? Tu não tem a maturidade suficiente,
tu não está preparado para estar naquele lugar. O que acontece? Jesus, ele vai para o deserto e ele está com fome e de longe ele enxerga uma figueira. E naquele tempo as figueiras não era tempo de dar folhas, e aquela figueira estava com folha. E o que acontece? Jesus estava no deserto com fome. O que ele pensa? Não, ali tem folha, vai ter fruto. Então eu me comparo com o irmão X, mas não estou preparado para estar onde ele está. Se alguém chegar com fome, você vai ter fruto para alimentar aquela pessoa? Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque ela aparentava ter fruto, mas ela não tinha. Vamos, então, irmãos, se colocar e pedir: Senhor, aonde eu estou errando? O que eu preciso fazer para chegar aonde o Senhor quer que eu chegue? Amém? E falando em tempo, em Marcos, no capítulo 5 e no verso 22, diz assim: Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. Então Jairo, ele era um líder, né? E o que aconteceu nesse episódio? A filha dele estava doente, né? Então ele sabia que Jesus estava curando, estava fazendo milagres. Ele vê Jesus lá, então ele chega e se prostra aos pés de Jesus. Ele chega aqui: mestre, a minha filha está morrendo. E Jesus disse: não, calma teu coração. E nesse momento eles estão indo para a casa de Jairo, Jesus e Jairo, e nesse momento a multidão acompanha. O que acontece? Uma mulher toca nas vestes de Jesus. E essa mulher, ela tinha uma enfermidade há 12 anos. 12 anos tem a ver com o quê? Tempo. Então o que acontece? Essa mulher, ela toca nas vestes de Jesus. Ela tem uma fé inabalável, uma fé extraordinária. O que acontece? Ela é curada. Jesus sentiu que saiu virtude dele. Então ele começa a perguntar: quem me tocou? Aí o Pedrão tem que dar a dele, né? Mas tá cheio de gente aí, Jesus. Te liga? Então a mulher foi curada através da fé dela. Ela teve que romper medos. Ela teve que sair do lugar que ela estava, né? Ela gastou muito dinheiro com médicos para tentar conseguir sua cura. E então ela chega até Jesus, enfrenta a multidão, né? Uma mulher, quando está com sangramento, quando ela está menstruada, ela fica impura aproximadamente 7 dias. Se ela senta numa cadeira, essa cadeira tem que ser purificada. Às vezes eu e você estamos passando uma situação difícil, às vezes nós estamos passando por necessidade, tinha uma palavra. Amém. Não temas, crê somente. Né? Não foi a palavra do pastor, não foi a palavra do obreiro, foi a palavra de Jesus. Você avance. Amém. Estou tanto tempo na igreja e não sai do mesmo lugar.
Tu vai conversar com o irmão, é sempre a mesma conversa. Aleluia. Sabe a tabela do Brasileirão inteira. Aleluia. 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 Glória a Deus. E tem coisas que acontecem que são inevitáveis. É. Jairo era um líder, Jairo tinha relevância, Jairo talvez tinha dinheiro, né? Mas ele não levou na Dr. Clean, não levou na... Qual é o nome da outra? Na Unimed. Não levou na Unimed, obrigado. Não levou. Ele ficou sabendo que tinha um homem Aleluia. Aleluia. que curava, Aleluia. libertava, Aleluia. que fazia milagres. É. Então talvez você está indo buscar a cura, talvez você está indo buscar consolo no lugar errado. É verdade. Né? Aleluia. Irmãos, os médicos estão aí para nos ajudar, é uma bênção. Mas você já perguntou para Jesus se é para você ir em tal lugar? Você já perguntou para Jesus se é para você continuar convivendo com tal pessoa? Aleluia. Porque o que acontece? Jesus ele cura essa mulher e ele vai até a casa de Jairo. Ele chega lá, tem uma galera. Jesus, pode sair todo mundo aqui. Sai todo mundo. Então, às vezes, tem pessoas que estão impedindo o nosso milagre, né? Que estão frequentando a nossa intimidade, né? A nossa casa. E Jesus chega lá e manda sair todo mundo. Amém. O que acontece? Ele ressuscita a filha do Jairo. Amém. Ele ressuscita a filha do Jairo. O irmão Everton falou de ressuscitar hoje. Amém. Jesus ressuscitou e está vivo. Amém. E esse foi um tempo, né? Um tempo de espera. Jairo teve que esperar a vez dele, teve que esperar a cura. Então foi dessa maneira que ele conseguiu chegar no milagre. Amém? Amém. E tem outro tempo, que é um tempo de guerra, né? Um tempo de guerrear. 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais, a todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Então todos os reis estavam saindo para a guerra. Era um tempo de guerra. O que o Davizão fez? Ficou de boa no palácio, olhando o que não devia, fazendo o que não devia. Daqui a pouco ele sai na sacada e vê uma mulher bonita lá. E daí ele já pergunta quem é essa mulher, manda trazer, né? E então ele tem relações com ela e pergunta quem que é o marido dela. É Urias. Urias está guerreando, Urias está batalhando, Urias está no lugar que ele deveria estar. E o rei, devido a tantas batalhas, tantas vitórias, ele não vigiou. Às vezes nós estamos conquistando coisas, mas a Bíblia diz primeiro para vigiar, depois orar. Amém. Então vamos vigiar aquela conversa que a gente está tendo. Vamos vigiar os nossos olhos para onde a gente está olhando. Davi era um rei que teve, irmãos, olha, muitas vitórias mesmo. Amém. Mas em 1 minuto de rateada, né, quase que custou a vida dele. É verdade. Né? Em tempo de guerra, o que a gente tem que fazer, irmãos? A gente tem que usar a armadura de Deus. Amém. Está lá em Efésios 6, 14 e 17. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Então, em tempo de guerra, Jairo ele guerreou, né? A filha estava enferma. O que ele foi fazer? Ele foi clamar aos pés de Jesus. Amém. Jairo ele estava com as armas certas. Ele usou a oração, ele usou o escudo da fé, né, para conseguir o seu milagre. Muitas vezes nós estamos deixando de vigiar e deixando de almejar conquistar coisas maiores. Por quê? Porque a gente estava no terraço, né? A gente estava fazendo determinada coisa quando era para estar na oração, É verdade. quando era para estar em quarta-feira aqui no Amém. culto. Irmãos, a gente tem um livre-arbítrio, né, de se divertir. Né? Se você tem um compromisso, aí você vai lá, mas toda semana, né? Daí fica complicado mesmo, né? Vamos vigiar, vamos vestir a armadura da fé. Amém. Amém?
E o tempo de Deus ele é perfeito, né? A gente acha que o nosso tempo é o tempo certo, mas é o tempo de Deus. E Davi, quando ele comete esse pecado, a Bíblia diz que um abismo leva a outro, né? Ele tem que encobrir esse adultério. E o que ele faz? Ele tenta matar Urias. Primeiramente ele chega e Urias manda trazer Urias da guerra. E ele diz, não, vai para tua casa, vai descansar, né? Como é que tá a guerra lá? Não, a guerra tá ruim de negócio lá. Tá dando bastante tiro. Tá flecha para tudo que é lado, espada. Pois é, então, Urias, quem sabe tu vai descansar na tua casa hoje. E Urias diz, não, imagina, tá todo mundo pelejando lá e eu vou estar aqui bem de boa, aproveitando com a minha esposa. Não vou. E Urias não foi para casa. Aí o que Davi faz? Davi convida ele para uma festinha, para um churrasco, e daí lá ele embebeda Urias, e agora sim, agora ele vai para casa. Não. Irmãos, nós estamos falando do homem de Deus, nós estamos falando do rei de Israel. É verdade. Imagina ele maquinar tudo isso aí, onde é que estava o coração dele? Meu Deus. Ele não estava nem com a meia da armadura, não estava com nada ali. Ele estava a carne pura. É verdade. Misericórdia, Pai. Então, nós podemos aprender com os erros dos outros para nós não cometer os mesmos, né? É verdade. E o tempo de Deus ele é perfeito, Amém. né? No Salmo 51, Davi ele se arrepende, ele pede para que Deus não afaste o Espírito Santo dele. Né? Ele pede para que Deus renove a alegria da salvação. Então Davi ele cometeu 2 pecados muito piores do que Saul, né? Mas ele foi um rei, foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Davi errou, mas tem misericórdia, tem graça. Amém. Talvez você não se acha digno, talvez você não se acha capaz, talvez você está lembrando daquele pecado lá do passado, daquele tempo que você não conhecia Jesus, mas Deus ele larga tudo no mar do esquecimento. Amém. Ele tem uma nova vida para a tua família, ele tem uma nova história para ti. Não se preocupe com aquele tempo. Deus tem um tempo novo. Obrigado. Deus ele tem renovo para sua vida. Amém. Irmãos, eu estou sendo rápido por causa do tempo, tá? E no tempo de Deus tudo é perfeito, né? No tempo de Deus, Jessé está lá na casa dele com a fiarada e chega o profeta e diz, não, agora eu vou ungir um rei. Chama todos os teus filhos aí. E daí chega um, chega outro. E quem é que foi ungido rei? Davi, que estava cuidando das ovelhas do pai. Por quê? Porque é tudo no tempo de Deus. Amém. Não é o mais bonito, não é o mais forte, não é o que fala melhor, não é o que nasceu em lar cristão, não é aquele que tem promessas, é aquele que Deus escolhe. A minha vontade e a sua não tem muita escolha. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Aleluia. Aleluia. E a nossa promoção, às vezes, ela vem num tempo mais simples, né? Davi, ele está lá em casa e está dando uma guerra. E o pai dele manda ele levar comida para os irmãos. E ele está lá levando a comidinha, obediente ao pai, ele cuida das ovelhas. E se levanta um gigante. E os homens lá, os fortão, os que estavam acostumados com guerra, estavam tudo com medo, tudo medroso. E chega um momento em que Davi se apresenta, né? Davi ele tem um tempo de semeadura, né? Quando ele vai se apresentar para a batalha contra Golias, ele chega até o rei Saul e diz, eu já enfrentei leão, eu já enfrentei urso, mas ninguém estava vendo o tempo da colheita de Davi. Ele estava preparado quando surgiu a oportunidade. Amém. Talvez nós estamos esperando o tempo certo, mas nós não estamos plantando. Tem tempo certo da colheita. Talvez se o irmão do lado está colhendo é porque ele está plantando e ninguém está vendo. Ele está enfrentando o urso, ele está enfrentando o leão
e ninguém está vendo. verdade. A hora que se levanta o gigante, ele diz, eis-me aqui. Aleluia. Então Davi, ele está preparado. Davi, ele se coloca como opção. Mesmo nunca ter pegado uma espada, nunca ter pegado a armadura. Quando ele pega a armadura de Saul, ele fica todo desengonçado. Ele diz, não, eu vou na funda mesmo. Deixa pra mim. Amém. Então, no tempo de Deus, as coisas acontecem perfeito. É verdade. Amém? Amém. No tempo de Deus tem uma frase que o Luiz Hermínio fala: não é você que pesca o peixe, é o peixe que pula para dentro do É barco. verdade. No tempo de Deus, Deus ele dá uma igreja pronta, É verdade. com uma acústica. Amém. No tempo de Deus ocorrem coisas extraordinárias. É verdade, Pai. Aleluia. E Deus ele não se atrasa, irmãos. É verdade. Deus ele é soberano. Deus ele age no tempo certo. Né? Lázaro morreu. Primeira coisa, quando Jesus chega lá na casa de Marta e Maria. Também, né, Jesus? Isso é a hora de chegar. Já está fedendo. Parece que Jesus não sabe o tempo, né? Aleluia. Maria parece que está falando com Pedro. Aleluia. Calma, Marta. Calma, Maria. Lázaro, vem para fora. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite, meus irmãos. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Essa noite eu falei sobre tempos. Tempo de plantar. Tempo de guerra. Tempo mesmo? Bom, falei de alguns tempos. E talvez você está há algum tempo paralisado. Talvez você está há algum tempo já sem sentir a presença. Talvez você está há algum tempo com uma enfermidade, sangrando como aquela mulher. Talvez você já tentou todas as alternativas que tem aí. É verdade. Talvez você já foi lá nos espíritas, já fez sinal da cruz, água benta, sei mais o que. E nada deu certo. Oh, Espírito A mulher gastou todo o recurso, gastou tudo que tinha, mas ela foi no lugar certo. Amém. Obrigado, Senhor. Espírito Santo. Aleluia. Lázaro, vem para fora. Doenças, venham para fora. Amém. Aleluia. Libertação, vem para fora. Aleluia. Ministérios parados, vem para fora. Amém. Ei, Deus está dando uma ordem aqui nessa noite. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Decandarai suriambalai. Irmãos, quem ouviu a voz do Senhor nessa noite, Amém. se Deus falou contigo, vem aqui na frente receber uma oração. Se você precisa de cura, como aquela mulher, se você precisa ressuscitar o ministério, ressuscitar, enfim, vem aqui na frente, irmãos. Os irmãos vão estar orando, os pastores vão estar orando. Não perca tempo, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, decandarai Oh, Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo teu. Bem, irmãos, não perca tempo, irmãos. Aquela mulher, ela teve que enfrentar seus medos, ela teve que enfrentar uma multidão. Talvez ela estava pensando o que o irmão do lado vai falar se eu ir lá na frente. Vem aqui na frente, irmãos. Não perca a oportunidade, não perca tempo. Aleluia. Vem, irmãos, você está precisando de um milagre? Ressuscitar sonhos, ressuscitar ministério, casamento que está precisando ser restaurado. Pode vir aqui, irmãos. Nós vamos liberar a palavra sobre a sua vida. O Espírito Santo ainda está aqui. O peso dele é todo dia. Ele é inesgotável. Amém? Ó Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este tempo que o Senhor determinou, Pai. Cada pessoa que saiu da sua casa nessa noite, Pai, para receber algo de Deus. Eu sei que o Senhor nessa noite, Pai, vai curar.
Eu sei que nessa noite, Pai, o Senhor vai ressuscitar. Eu sei que nessa noite, Pai, o Senhor tem algo grande para pessoas aqui. Talvez pessoas que não tinham mais expectativas. Talvez pessoas que achavam que estava tudo acabado. Talvez pessoas que pensaram, não, ministério não é para mim, igreja não é para mim. Eu quero viver aquele tempo que eu fazia o que queria. Aleluia. Deus, Ele tem algo novo para a sua vida. Deus, Ele quer renovar, Ele quer restaurar relacionamentos. Deus, Ele quer curar enfermidades. Libere seu coração nessa noite. Receba algo do Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Pai, Senhor. em nome de E Jesus. essa pessoa que não saiu do seu lugar com vergonha, Meu Deus, em por algum nome de motivo, Jesus. Pai, que se está precisando de uma Pai, na cura, tua palavra. o Senhor cure ela agora, Nós Pai. cremos, O Senhor Deus, cure ele agora, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós já cremos, Senhor, pelos olhos da fé. Nós Nessa profetizamos, noite, Senhor. Pai, cadeias irão cair. Grilhões Aonde serão colocamos as mãos, quebrados, Senhor. Pai. Obrigado, Senhor. Senhor, aonde O Senhor é ela um Deus colocar fiel. os pés, O Senhor Senhor. é um Deus poderoso. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós te damos glória, nós te damos louvor. E o Senhor, Pai, é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos, Pai. Pai, nós Hoje, cremos e Jesus, obrigado, profetizamos, Senhor. Pai, Nós somos sobre a gratos. vida da tua filha. Somos merecedores. Em nome de Jesus.